E aí, vamos lá. Aí vocês falam, bom, bora. Quanto tempo foi da preparação até o dia do embarque? Então, na verdade, tem duas histórias paralelas, vamos dizer assim, né? A minha filha, a Carol, ela é bailarina profissional, né? Ai, que linda. Então, tipo, teve uma amiga dela que veio aqui para os Estados Unidos, para uma escola de dança e tal, e nós acreditávamos que ela poderia vir seguindo o mesmo caminho dessa pessoa, dessa amiga dela, e se ela viesse dessa forma, ou eu ou a minha esposa teríamos que vir com visto de estudante, que era a forma mais fácil, nós sabemos de vir para cá, e aí nesse caso, Paulo, eu largaria tudo para vir com um visto de estudante, que era uma loucura, a verdade é essa. E mais uma vez eu vou comentar de Deus algumas vezes aqui nesse bate-papo, porque realmente foram coisas de Deus. Nós não éramos casados no papel. Eu e minha Como a esposa. maioria dos carioca. Verdade. Galera, por que vocês juntam? Por que vocês não casam, né? Por que carioca não casa? Então, na minha história, porque a minha esposa, ela era pensionista da Marinha, ela é pensionista da Marinha, e nós acreditávamos, nós sabíamos, vamos dizer assim, que quando a pessoa casa, ela perde a pensão. Então a gente continuou ali unidos, né? Tivemos a Carol, morávamos juntos e tal, mas nós não efetivamos isso. E eu lembro que um amigo meu cristão falou assim, cara, por que você não casa? Eu falei, porque a gente tem essa situação da pensão e tal. Aí, pra Deus é importante um casamento. E aquilo ali ficou marcado, mas continuei vivendo junto, sem casar. E aí, quando a Carol começou a fazer os testes para vir para cá, eu comecei a buscar informações de como vir para cá com visto de estudante. E aí, conversando com uma diretora de uma faculdade daqui, essa diretora falou assim, olha, só tem um detalhe, você e sua esposa precisam ser casados, porque aqui não existe união estável. Isso aqui... Aí eu falei, opa, já é Deus falando comigo para não ir. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, será que Ou pra casar. Ou para casar, exatamente isso. Eu falei assim, vamos buscar maiores informações. Comecei a procurar na internet para saber maiores informações sobre isso. Enfim, mandei um e-mail para um advogado, o advogado falou, pode casar sim, porque o teu sogro faleceu no ano tal, não entra nessa lei, pode casar e vai continuar recebendo pensão. Eu falei, opa, mandei um e-mail daqueles Fale Conosco para a Marinha, que nunca ninguém vai responder. Eu tive uma resposta dizendo que poderia casar. Eu falei, opa, então vamos ao matrimônio. Casamos e após o casamento, a minha filha mandou os vídeos, né, para verificar se ela ia ser aprovada para fazer a escola de dança aqui, e recebemos a resposta negativa. Tadinha. Quando recebeu a resposta negativa, ela era muito nova, estava com 14, se não me engano. Falei, não tem problema, a gente tenta ano que vem, beleza. Eu trabalhando no banco, estava trabalhando num determinado dia, num momento de dificuldade do banco. Eu falei, quer saber? Deixa eu ir pro carro que eu vou orar. Saí da minha agência, fui pro carro orar, tocou o meu telefone, meu grande amigo, meu irmão, José Aldo, lutador, Sim. meu parceiro, entrou em contato comigo e enquanto eu orava, olha isso, Paulo, ele me ligou, eu vi que era ele no meio da oração, falei, cara, não vou atender não, deixa eu acabar de orar aqui, daqui a pouco eu ligo pra ele. Acabou ali a minha oração, peguei, fala, irmão. Aí ele, tô te ligando pra te fazer um convite. Eu falei, qual é? Tô pensando em abrir uma hamburgueria nos Estados Unidos e queria que você administrasse ela pra mim. Eu sei que você tem o sonho. Eu falei, agora. Já comecei a chorar, porque eu falei, no meio da oração, recebo um convite que eu queria, enfim. E aí vim passar férias aqui nos Estados Unidos. E ao vir passar férias nos Estados Unidos, peguei 30 dias aqui, eu falei com a minha esposa, falei, vamos dar uma olhada, já que a gente vai ter uma hamburgueria, já que vai ter uma abertura do restaurante dele, vamos começar a ver aonde a gente vai morar. Vamos não só passar como turista, mas vamos pensar já no futuro como morador. E aí eu tinha, Paulo, alguns contatos de alguns corretores que conversavam comigo e tal. Hoje que eu vejo que até que é uma coisa errada, porque corretor aqui, já é o suficiente, porque ele consegue ver os Estados Unidos todo, né? E eu não tinha esse conhecimento, pelo menos a Flórida toda. Então eu tinha alguns contatos. E um dia que minha esposa foi fazer o cabelo no salão, eu falei, cara, vou ligar para um desses corretores. E liguei para um deles. Ele me pegou perto da minha residência e foi me mostrar a casa, né, que eu estava pensando. Ao vir trocando ideia com ele, ele falou assim, cara, você trabalha com o quê? Aí eu falei, trabalho em banco.
Aí ele, quantos anos de banco? Eu falei, 15, 16 anos de banco. Aí ele, pô, por que você não aplica pro visto de habilidades especiais? Aí eu falei, não, cara, esse visto aí é só pra lutador, pra jogador de futebol, artista. Os caras especiais de verdade, você falou, né? Exato, não era Que eu. a gente não se acha. Não, não era eu. Aí ele falou, não, pô, você tem direito sim, vou te passar o contato de um advogado, tu fala com ele e tal. Eu falei, opa. Mandei mensagem na viagem ainda pro advogado, o advogado falou assim, cara, curte as tuas férias, quando você chegar no Brasil, você manda, me liga que a gente conversa. Cheguei no Rio de Janeiro, Brasil, mandei a mensagem pro advogado, ó, já tô aqui e tal, ele me manda o currículo. Quando eu mandei o currículo pra ele, ele, ó, você tem 90% de ser aprovado. Eu falei com ele, ó, eu carioca, me acho malandro, me acho esperto, então assim, tô achando que alguém querendo me passar pra trás, qualquer pessoa que te mandar o currículo, você vai falar que, tá aprovado. Eu falei, desculpa, mas não concordo, não me sinto seguro. A coisa foi tão maravilhosa, Paulo, tipo assim, até hoje, você deve ter conhecimento disso, mas eu não tenho, que eu conversando com ele, e ele sendo o interlocutor, né, entre eu e a dona do office, do escritório lá, e ele falou, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu prefiro pagar menos no início do processo, e se eu ganhar eu te pago um valor até maior do que Você falou isso? você estaria fazendo agora. Aí ele, assim a gente não trabalha, eu falei assim, então me dá um seguro. E aí a advogada conversou com ele, a principal, e eu fiz um plano com ela, que se eu perdesse o processo, ela me devolvia 100% do valor. Mentira. Verdade. E ela aceitou? Ela que me ofereceu. Ou ela te ofereceu? Ela me ofereceu. Se você perder, eu te pago 100% do valor de volta. E eu falei assim, uau, então beleza. E o valor que ela me cobrou a mais por isso, não era nada exorbitante, era tipo assim, 10% a mais. Entendi. Eu falei, beleza, e se eu pagar à vista? Eu tava com uma reserva naquela época, se eu pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Daí ficaria kits, ficaria elas por elas. Eu falei, eu já ia pagar de qualquer jeito, então assim, eu paguei pelo valor e com 100% de seguro. E aí eu dei entrada no processo, né, e foram meses de ansiedade, né, mesmo sendo... Você no Brasil ainda? Eu no Brasil ainda, e trabalhando no banco ainda. E aí foram meses de mesmo sendo cristão, mesmo sendo de ansiedade, sabendo que a ansiedade não é uma coisa de Deus, mas é difícil controlar, a gente é humano. Veio pandemia, né? Teve a dificuldade da pandemia também. Eu só sei que teve um determinado dia que o advogado entrou em contato comigo e falou assim, David, você já olhou como é que tá o teu processo? E eu, Paulo, na minha cabeça, tipo assim, se eu ganhasse, eu ia pegar minha esposa, levar minha filha para um restaurante. Tudo planejado. Tudo né? planejado. Uhum. Quando o cara entrou em contato comigo, falou assim, tu já viu o teu processo? Eu falei, não. Por quê? Aí ele, dá uma olhadinha. Eu falei, fala logo, o que tá acontecendo? Aí peguei o outro, que eram dois advogados que conversavam comigo, eu falei, o que tá acontecendo? Ele, parabéns, seu caso foi aprovado. Uau. Paulo, eu saí correndo do quarto onde eu tava, pra sala, gritando pela minha esposa, minha filha, nós três nos abraçamos, começamos a pular, a chorar ao mesmo tempo. Tudo que eu tinha planejado de festa, Deu nem tempo. nada aconteceu. Uhum. E aí, recebi a resposta. Naquele dia, eu contei pro meu irmão, porque, na verdade, nem meu irmão, nem meu pai, nem ninguém sabia do processo. Quem sabia eram as pessoas que prepararam a carta, né? Que a gente precisa de carta de recomendação e tal. Então, assim, algumas pessoas, mas a família em si, ninguém sabia. E aí eu contei pro meu irmão, tive uma dificuldade até para contar pro meu pai já tem uma certa idade, né, viúvo, contei a história do falecimento da minha mãe para você, enfim. Então, e aí a gente começou a trabalhar a nossa vinda para cá de vez, né, definitivo. E aí eu precisava também me desligar do banco. Depois de um tempo, eu consegui sair do banco, né? Não foi tão fácil, pelo contrário, foi até graças aos meus números, tinha dificuldade do banco me mandar embora. Quando eu consegui sair do banco, veio a pandemia. Putz, parou tudo. E fecha a fronteira, né? Fecha tudo. Então eu fiquei no Brasil sem emprego, dinheiro só saindo, ainda tendo que vender
meu apartamento, tendo que vender o carro. Então, naquele momento, bateu uma certa, uau, Desespero. e aí, como é que vai ser? Mas, mais uma vez, tudo tem um porquê na vida, né? Nesse momento de dificuldade, eu recebi uma proposta para ser diretor financeiro de uma empresa no Brasil, Legal. onde eu estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava no banco, mas trabalhando 10% que eu trabalhava, Paulo. Tipo assim, Deus, né? Coisa inexplicável. E aí, continuava me capitalizando, continuava pagando as minhas contas, até que, glória a Deus, passou a pandemia, voltaram a ter entrevistas, né, junto ao consulado para sacramentar a vinda. E realmente foi o que aconteceu. Abriu as fronteiras, tive a entrevista com a consuleza, foi uma mulher que me entrevistou. E aí naquele momento eu recebi a resposta positiva, na qual eu poderia vir para os Estados Unidos Já documentado. documentado.